Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com mais um tema que com certeza vai somar no seu crescimento na área do conhecimento. Chegou para nós uma pergunta ou um pedido para nós explicarmos Marcos capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. E nós estaremos fazendo isso a partir de agora. Vem com o canal Voz das Nações, que com certeza nós juntos vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos lá? Vamos então ler Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam. E aqui está a pergunta, hein? Ou a dúvida, ou o questionamento. E não percebam. Olha, vou ler aqui de novo. Para que, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que se não convertam, deixa eu colocar, centralizar aqui para vocês verem, né? E lhes sejam apagados ou perdoados os pecados. Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. Realmente, irmãos, olha só, realmente esse versículo é um versículo bombástico, forte e deixa a gente com as pulgas atrás das orelhas. Não é só pulga não, deixa carrapato, piolho, cavalo, cachorro, fica tudo atrás da orelha, porque vê se pode um negócio desse. O texto está dizendo que Jesus falou em parábola para que aquelas pessoas que estavam ali, para que eles vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Por que tudo isso? Para que se não convertam, deixa eu ver se está centralizado aí, deixa eu ver, e lhes sejam perdoados os pecados. Isso aqui é muito forte. A questão é, então Jesus não queria que aquele público fosse perdoado, se convertesse, etc. Essa seria o questionamento. Opa, deixa eu organizar aqui bonitinho para vocês acompanharem comigo. Então, meu irmão, vamos juntos, meus irmãos, né? Melhor dizendo, meus hermanos, vamos que vamos em mais um tema. E eu tenho certeza, meu irmão, que cada dia mais será algo, vai vir algo para o canal, para o nosso crescimento, principalmente na área do conhecimento. Para nós entendermos aqui, se a gente lê esse texto, simplesmente, realmente vai gerar algumas dificuldades. E eu tentei dividir de uma maneira bem suave para nós entendermos. Olha só, eu coloquei aqui. Eu não sei se a câmera está desfocando, mas eu acredito que os irmãos estão vendo, né? Eu não sei, mas vai dar certo, né? Porque vocês não estão só vendo, também estão me ouvindo. Isso vai ajudar. Tomara que a gravação fique bacana aí. Então vamos para o primeiro ponto de análise. Qual é ele? O contexto mais próximo. Isso que nós iremos mostrar, falar e praticar a partir desse momento chama-se hermenêutica, tá? Chama-se hermenêutica. Vamos lá. Primeiro ponto de análise, o contexto mais próximo, para nós entendermos. E vamos ver qual é ele. Já está aqui, tá vendo? Marcos capítulo 4, versículo 10. Para nosso entendimento começar a abrir sobre essas indagações que nós mesmos podemos fazer ao ler este texto, se faz necessário nós analisarmos um contexto mais próximo. Vamos ver o que diz o capítulo 4, versículo 10. Observa que aqui é 4, versículo 11 e 12. Marcos 4, 11 e 12. E aqui é o versículo 10. Um versículo antes. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Primeira observação, Marcos 4, 10. Mas eu não entendi essa observação. Você vai entender. Primeiro ponto de análise é que quando Jesus fala em parábola, fala isso aqui, existiu um povo, olha só,
E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Isso aqui mostra que alguns tiveram interesse de entender. Já começa por aqui, tá? Todos aqueles que foram curiosos, aqueles como o nosso irmão mandou a pergunta, querendo saber, é isso aqui. Aquelas pessoas, lê um negócio desse aqui, não entende, mas deixa para lá, cai simplesmente no grupo dessas pessoas aqui, que ouvindo ouça e não entenda, e etc., veja e não percebam, cai nesse grupo. Por quê? Porque eles não teve um pingo de interesse de saber o significado das palavras de Jesus. Porém, de contraponto, existe um outro povo que pediu-lhe a explicação. Para esses que tiveram interesse, se esforçaram, a esses sim foi revelados para eles. Mas para aqueles que tanto faz, tanto fez, se a chuva está caindo para cima, para baixo, de lado de banda, se o sol está nascendo quadrado ou redondo, tanto faz, para esse não é revelado coisa nenhuma, porque Deus não revela nada para pessoas preguiçosas. Essa é a verdade. Pessoas que não têm interesse. E tem pessoas que não têm interesse nenhum, não têm capacidade de assistir um vídeo desse até o fim. E é um vídeo de suma importância, meu irmão. De suma importância, tá? De muito valor, eu acredito. Então é o primeiro ponto de análise. Agora vamos aqui para olha só, olha aqui, meu querido. O segundo ponto de análise, segundo ponto de análise. Qual é o segundo ponto de análise? Jesus usou as palavras de Isaías. Isso aqui nós temos que observar. Outro ponto de observação, e é o segundo ponto de observação. Jesus aqui, Marcos 4, aqui, ele usou as palavras de Isaías. Quais são? Isso aqui vai nos ajudar a entender, tá bom? Vai entender bem melhor. Muito melhor. Olha só, vamos ver então o segundo ponto. Vamos ver. Ele usou Isaías, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes e ouvidos, e os ouvidos, e aliás, endureceram os ouvidos e fecharam-lhe o quê? Os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos. A ele quem? O povo, né? E ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Jesus usa exatamente essas palavras. Agora, quando você pega esse segundo ponto de observação, que é que Jesus está usando as palavras que Isaías usou aqui, você já vai para o terceiro. Olha só como é interessante, você vai para o terceiro ponto. Terceiro ponto de análise. Em que contexto Isaías cita esses versículos? Olha só. Essa é a pergunta. Em que contexto? Vamos ver agora. Vamos descobrir agora o contexto. E vamos crescendo em conhecimento, meu irmão. Olha só, vamos lá. Vamos ver qual é o contexto? Neste contexto, Isaías capítulo 1, versículo 2 e 4. Vamos ver como que estava aquele povo? Vamos ver como que aquele povo estava. Ouvi os céus e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos... É isso mesmo, né? Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado
iniquidade. Eu gosto de falar, quem fala iniquidade, eu gosto de falar iniquidade. Sou mineiro, então eu falo mineiramente. Da semente de malignos, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Tem gente que não gosta de usar o termo voltar para trás. Tem como voltar para frente? Ó, meu irmão, aqui está, voltar para trás. Vai, briga com a tradução. Olha só, Isaías, apesar que eu creio que tem como voltar para frente sim. Isaías capítulo 1, versículo 2 ou 4. Eu estou falando isso aqui que eu lembrei de um irmão que falou, usei uma expressão, voltar para trás. Ele falou assim, não, vai voltar para frente. Então, observa que este versículo aqui, ou esses versículos de Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4, revela que tipo de povo era aquele. Era exatamente aquele povo da época de Isaías, estava na mesma situação, ou, aliás, o povo da época de Jesus estava na mesma situação que o povo da época de Isaías. Olha só, como que estava aquele povo? Só você ler. Só você ler isso aqui. Estava nessa situação. Você começa a observar aqui, a entender Marcos 4, 11 e 12. Mas agora, meu irmão, agora pronto, agora você vai abrir seu entendimento 100% agora, eu tenho certeza, que é o quarto ponto de análise. Eu estou fazendo, sendo mais objetivo e dando uma corrida aqui por causa do tempo, tá, irmãos? Infelizmente eu tenho que ser bem resumido, mas eu acredito que os irmãos vai ter condições de entender. E eu acredito também que vai responder muito bem a pergunta do nosso irmão. O quarto ponto de análise, o texto. Qual é ele? O texto paralelo resolve esse entendimento. Opa, aqui ficou forte, hein? O texto paralelo resolve esse entendimento. Então vamos para o texto paralelo, para resolver de vez este problema. Vamos lá. Vamos para o texto paralelo, deixa eu organizar aqui, você vai me ajudar. Olha só, vamos para o texto paralelo. O texto paralelo se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 16. Eu tenho certeza que agora você vai abrir o entendimento. Quem tinha dúvida, né, vai abrir o entendimento sobre Marcos 4, 11. Vamos para o texto, que é o texto paralelo, está entre os livros sinóticos. Vamos lá. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de quem? De Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, né? E vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo, aqui está a resposta, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado. Olha só, olha a resposta aqui, irmãos. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, deixa eu repetir aqui. Bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus capítulo 13, 10, 16 ao 16. Meu amado, como está tão tremenda essa revelação aqui, né? Deus, ele é maravilhoso. O próprio contexto bíblico resolve os problemas.
A maioria dos problemas se resolve com um contexto bíblico. E então você observa que não é Deus que estava fechando o entendimento daquele povo, coração, ouvido, etc, etc. Não. Era o que estava acontecendo? A resposta está aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouquinho. Olha só. Aqui está a resposta. Porque o coração deste povo está endurecido. Mas não, olha só, está endurecido, que foi Deus que endureceu ou foi eles? Aqui que está, foi eles, quer ver? E ouviu de mau grado. Ele estava ouvindo a mensagem, estava ouvindo de mau grado. Você acha, meu irmão, que jogar pérolas, certo que é jogar pérolas aos porcos? Pessoas que não valorizam a mensagem, pessoas que não estão nem aí, como diz o ditado, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos. Por isso que eles não estavam entendendo. E fechou os olhos para que não... E fechou os olhos, o povo fechou os olhos para que não veja com os olhos. Era eles. E ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu o cure. É isso. Aquele povo desprezou a mensagem. Então, por que Jesus falou em parábola? Para ver quem estava interessado e quem é que não estavam. Esta é a verdade. Então, por que Jesus usou a parábola? A resposta, meu irmão, é: Jesus falou em parábola, porque Jesus sabia que só aqueles que tivessem interesse, desejo em seu coração, iria procurar ele para que ele explicasse aquela parábola. Mas existia um povo ali que ouviu de mau grado, desprezou aquela mensagem, desprezou aquela parábola. Aquele povo aquele povo que simplesmente não deu importância para o que Cristo estava dizendo. Aquele povo não deu importância para aquilo que Jesus estava falando e ensinando. Então é isso. A culpa não é de Jesus, a culpa é do povo. Eles entenderam? Não. Mas por quê? Porque eles mesmos fecharam o seu entendimento, coração, ouvido, seus olhos. Eles. Por quê? Por causa do mau grado. Não é assim que acontece? Exatamente isso com o Evangelho da Graça? Quando a gente fala algo que para um público, alguns deles desprezam e ficam sem o entendimento. Pelo simples fato deles desprezar, fica sem o entendimento. Não tem interesse. Mas alguns surgem dúvidas, ou seja, começam as dúvidas, aqueles que têm interesse e nos procura, me explica esse detalhe, me explica aquele detalhe. Aí você com carinho vai lá e explica, e aí o entendimento da pessoa se abre. E aquele povo que ouviu de mau grado, simplesmente encaixa perfeitamente no povo de Isaías e no povo de Jesus. Tanto no público de Isaías como no público nos dias de Jesus, tinha pessoas assim. E eu posso dizer que também nos dias de hoje, no século 21, também tem pessoas assim. E por isso que a mensagem da graça para eles é bicho de 10 cabeças. De 210 cabeças. Por quê? Porque, meu irmão, não procura, não quer, não deseja o conhecimento. Quando a pessoa deseja a verdade, vai atrás e descobre. Deus revela, Deus entrega essas pérolas, Deus entrega esse tesouro. Mas para a pessoa desmazelada, pessoas toda complicada, melhor dizendo, né? Aqui nossa linguagem, a minha linguagem de Minas Gerais, meu irmão, a linguagem aqui é meia franciscana, tá? Pessoa relaxada, pessoa franciscada, pessoa mandingada, urucubacaiada, jupiterzada. Você acha que para essas pessoas Deus vai entregar um tesouro desse? Não. Tesouro é algo precioso. Tesouros são para as pessoas que valorizam, que procuram saber,
né, que ouve de bom grado, ao contrário daquele povo. Agora, pessoas toda desfarrapada, mandingada, não, essa aí, infelizmente, ele vai ouvir, vai ver e não vai entender. Por quê? Aí já está a resposta. Não tem interesse, simplesmente isso. Fica aqui o meu abraço. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E peço você, ajude também o canal a crescer. Eu peço o seu like, peço que você compartilhe e peço você que tem um pai, tem uma mãe, tem uma sogra, tem uma tia, envia um link e pede ele ou ela para se inscrever no canal. Assim você vai estar ajudando muito o crescimento do canal. O seu comentário também ajuda a divulgação. Então eu peço a sua ajuda para que você se inscreva no canal e peça alguém que está do seu lado, seu namorado, sua namorada, nem que seja sua sogra, meu irmão. Às vezes a sua sogra está com mandinga, aí quem sabe ela desmandinga. Fácil. Manda o link, quem sabe. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado. Até o próximo vídeo com um tema, né? Melhor dizendo, com um tema forte. Pode ter certeza disso. Fui.